Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos estudar português. Peguem os livros de vocês e coloquem lá na página 10. Nós vamos estudar sobre empréstimo de palavras. E lá no livro de vocês, lá embaixo da página, tem um texto aí destacado. E a tia vai ler junto com vocês esse texto, tá certo? Então acompanhe aí a leitura no livro de vocês. Está escrito assim: a língua portuguesa é o resultado de um longo processo, no qual algumas palavras foram criadas e outras deixaram de ser usadas ou foram emprestadas de outros idiomas, como inglês, italiano, francês, o árabe e muitos outros. Com o tempo, algumas dessas palavras foram aportuguesadas. E o que é aportuguesadas? Está escrito aqui no texto também, ó. Ou seja, passaram a ser escritas de acordo com as regras da língua portuguesa, como é o caso de clube. Bom, clube é uma palavra originária do inglês e ela se escreve clube, com B mudo. Só que com o uso, né, aqui no nosso país, no uso no cotidiano, como a gente fala clube, o que aconteceu? O E passou a fazer parte dessa palavrinha. Então, clube passou a ser clube, com E. Essa palavrinha foi aportuguesada, né? Ela foi aí transformada para o idioma português, o nosso idioma, tá certo? E temos também o futebol, né? Em inglês se escreve football, fala futebol, né? Porém, com o uso aqui no nosso país, os brasileiros falavam futebol, começaram a falar futebol, futebol. Então, foi transformada essa palavra. Então, resolveram também transformar na escrita, né? Com o dicionário português, da maneira que se fala. Então, futebol passou, como nós falamos futebol, passou a ser escrita futebol. Tá certo? E a tia até trouxe aqui para vocês alguns exemplos, ó, de algumas palavrinhas que foram aportuguesadas, para vocês poderem ver melhor. Ballet é uma palavra de origem francesa. E com o uso aqui no nosso país, né, nós começamos a falar balé. E aí, nós aportuguesamos aí essa palavra. Então, para o dicionário português, né, o que acontece? Nós escrevemos, né, como nós falamos. Então, passou a ser balé, né? Outra palavrinha aqui, chique. Chique também é uma palavrinha originária do francês. E ela foi aportuguesada por chique, porque nós não falamos o chique com o C mudo, né? Nós falamos chique. Então, ela foi aí transformada aí no dicionário português para chique, né? Se escreveu aí da maneira que nós falamos, né? Acrescentou o que, o e. Outra palavrinha aí é layout. Layout quer dizer projeto, né? Algum projeto de alguma coisa. E layout é uma palavrinha em inglês. E passou a ser escrita layout. Por quê? Porque nós não falamos layout. Nós falamos layout, com E no final. Então, das duas formas está escrito certa, tá, gente? Vocês vão poder ver aí, né, em muitos lugares sendo escrita a palavra, né, da sua forma original ou a portuguesada. Das duas formas estão corretas, tá certo? Bom, piquenique. Piquenique aí foi originada se eu não me engano, acho que foi do francês também. Piquenique. E passou a ser, ó, piquenique, como nós falamos. Shampoo. Shampoo é uma palavra indiana, né? É até curioso, né? Uma palavra indiana. Bom, e nós escrevemos, foi aportuguesada como shampoo. Um X, tá? Porque no nosso dicionário nós não usamos o SH com palavra, porque o SH nós sabemos, né, que tem um som de X, certo? No inglês, mas no português, quando nós vamos escrever alguma palavrinha que tem som de X, geralmente a gente usa o quê? O X, né? Então, shampoo foi uma palavrinha aportuguesada. Temos também stress, que é uma palavrinha originária do inglês, né? Nós falamos estresse, então passou a ser escrita também na forma
aportuguesada, estresse, como nós falamos. Gente, a próxima palavrinha aí que a gente apropriou aí, né? O nosso idioma apropriou aí foi o estúdio. Estúdio é uma palavrinha originária do latim, né? E com o passar do tempo ela foi aportuguesada, porque nós pronunciamos como estúdio, com E na frente, né? Então aqui é a forma portuguesada de escrever. Lembrando que das duas formas está correta, tá certo? Bom, e vocês vão encontrar aí muitas outras palavras aí originárias de outros idiomas, tá? Vão se deparar muitas vezes com isso, tá certo? Bom, então agora vamos para as nossas atividades e vamos aí desenvolver os nossos estudos. Bom, lá no número 1 tá escrito uma frase aí, né? Tem um pequeno texto. Bullying. Aí está escrito do lado aportuguesado. Bullying, né? Entre parênteses. E nas chaves aí tá dizendo o idioma que ela é originada, né? Que ela é originária do inglês. Aí tá dizendo aí que é um substantivo masculino e tá dizendo aí o seu significado. Agressão física ou verbal, feita especialmente em escolas por indivíduos e outros mais tímidos, mais novo ou mais fraco. Bom, nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso, né? Mas sabemos que lá na nossa escola, né, nós não podemos praticar o bullying, né? Ofender os nossos coleguinhas. A tia sempre fala sobre isso, né? Que quando a brincadeira já não está mais agradando o colega, já não é mais brincadeira, né? A tia sempre fala isso com vocês. Bom, só para lembrar. Então aí, lá na letra A, tá pedindo assim: qual palavra dessa definição identifica o bullying como uma palavra de violência? Qual é a palavra aí que vocês conseguem aí quando está dizendo o que significa? Qual é uma palavra aí que está dizendo o que significa bullying? Ó, tá logo aí em seguida no texto. Então vocês vão anotar aí. Lá na letra B, tá pedindo assim: o sinal da setinha na frente da palavra indica que ela é de origem estrangeira, né? No caso, bullying é uma palavra de origem? Bom, no próprio textinho já está identificando, né? Já está especificando ali a língua estrangeira dela. Aí vocês vão marcar o X, se é inglesa, francesa ou alemã. E lá na letra C está pedindo assim: pinte de amarelo a palavra que indica a pronúncia de bullying. Bom, vocês vão pintar de amarelo aí como se escreve aportuguesado, né? Tá bem aí no texto, tá muito fácil. Então vocês vão pintar de amarelo onde está escrito bullying aportuguesado, de maneira aportuguesada, tá certo? Agora vamos lá para a página 11. Lá no numeral 2 está pedindo assim: observe as imagens e escreva os nomes dos esportes apresentados. Bom, tá bem fácil aí, né, gente? As imagens aí, né? Skate e surf. Vocês vão escrever. Eu gostaria que vocês escrevessem das duas formas. Da forma originária delas, né? Do idioma, né? Porque nós apropriamos aí essas palavras aí de outro idioma. Vocês vão escrever da maneira do idioma, né? Originário e da forma aportuguesada também, tá? Vocês podem pesquisar aí no dicionário, tá? Ou também pode usar aí o recurso do Google. Bom, aí logo embaixo tem um tópico. Qual é a origem dessa palavra? Consulte um dicionário se necessário. Bom, aí vocês vão responder, essas duas palavras, elas são originárias de um idioma, né? Vocês já até pesquisaram, né? Vão pesquisar, quer dizer, e aí elas são do mesmo idioma, as duas são originárias do mesmo idioma. Vocês vão escrever aí de qual idioma elas pertencem. Lá no numeral 3 está assim: relacione as colunas indicando as formas aportuguesadas das palavras. Tá bem facinho aí, né? Então vocês vão colocar, por exemplo, aí o clipe. Vocês vão colocar clipe, vocês vão procurar, né? Bom, clipe, a gente fala clipe, né? Aí vocês vão colocar lá na coluna a letra A no clipe, né? Vocês vão relacionar aí. Lá no numeral 4, tá escrito assim: ao escrever, você prefere qual palavra? Shampoo ou shampoo? Que é da maneira originária, shampoo com SH, né? Ou que é indiana, uma palavra indiana, ou shampoo com X, como nós falamos aqui. Qual maneira que vocês preferem aí na escrita? Qual que vocês gostam mais? Marquem com um X. E vocês vão justificar a resposta, tá? Por que vocês preferem? Ah, eu prefiro a maneira originária. Ou eu prefiro a maneira portuguesada, porque é mais fácil de escrever, porque é como falamos. Bom, vocês vão colocar aí o jeitinho de vocês, tá? Uma resposta é de cunho pessoal,
certo? E lá no numeral 5, está escrito assim, de onde vem? Tente descobrir a origem de algumas palavras. Se necessário, consulte o dicionário. Aí tem inglês e italiano. Vocês vão colocar A para inglês e B para italiano. Por exemplo, eu vou fazer uma aqui com vocês. Deletar. Deletar é uma palavra que é originada do inglês. Então, eu vou colocar a letra A lá dentro do quadrinho, tá certo? E assim por diante. Você, de preferência, pesquisem o dicionário. Mas se vocês não conseguirem, tá? Vocês podem consultar o Google, tá certo? Bom, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido, aprendido. Qualquer dúvida, a gente se fala, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.